Olá, eu sou o professor Xavier e você está no meu canal Teodidatas. E neste vídeo aqui, como o título já indica, nós vamos fazer uma visão panorâmica do descortinar do drama da redenção. O que significa isso? Significa que nós vamos colocar os nossos olhos, passar os nossos olhos sobre a Bíblia, mas em especial sobre o Antigo Testamento, tendo como foco o processo de autorrevelação de Deus na história, sendo que esse processo de autorrevelação de Deus na história tem o seu ponto culminante na pessoa de Jesus. Então nós vamos olhar o Antigo Testamento com uma lente cristológica, certo? Com uma lente trinitariana, pensando na revelação de um Deus trinitário. E mais do que isso, nós vamos pressupor que a história de Israel é a história do Israel de Deus, na medida em que é a história do Israel de Cristo. Essa é uma paráfrase de uma ideia do Karl Barth, né? Então, toda a validade do Antigo Testamento, toda a validade do relacionamento do povo de Israel com Deus está concentrada na pessoa de Jesus. Os dados que eu vou trabalhar aqui, eles pressupõem uma historicidade linear do Antigo Testamento, tá? Mas antes disso, esse vídeo aqui, ele é um vídeo de caráter geral, ele é um vídeo de caráter mais amplo, ele pode ser considerado até uma visão panorâmica da Bíblia, né? Mas eu estou gravando ele para iniciar uma playlist de introdução ao Antigo Testamento. Então, logo depois desse, eu vou postar um vídeo sobre introdução. Falei Novo Testamento? Não. Introdução ao Novo Testamento já existe aqui no Teodidatas. Uma playlist de introdução ao Antigo Testamento, desculpa. Logo depois deste vídeo aqui, vou lançar um vídeo com o título Introdução ao Antigo Testamento. Na verdade, isso aqui já é um conteúdo de introdução ao Antigo Testamento, né? Eu só vou separar um pouquinho as ideias. E aí depois vamos iniciar essa playlist e eu vou postando vídeos. Primeiro, analisando porções de vídeo, Pentateuco, porções de livros, desculpa. Pentateuco, livros históricos, profetas e assim por diante. Depois nós vamos poder ir aprofundando cada livro e assim nós temos sempre muito conteúdo para trabalhar aqui no Teodidatas. Por exemplo, os Salmos fazem parte dos livros sapienciais, nós vamos ter um vídeo sobre isso, mas existe uma playlist em curso sobre os Salmos. E eu ainda não terminei a playlist sobre o Novo Testamento e eu estou sempre desenvolvendo novo conteúdo e conteúdos dos mais variados, não só de estudos bíblicos. Tem uma playlist de apologética e eu vou mencionar aqui a importância da apologética. Lembrando que nós vamos ter inclusive um webinário sobre apologética no dia 18 de julho de 2020. Já que eu falei de apologética, como eu mencionei aqui agora há pouco, eu vou adotar um pressuposto de linearidade histórica do Antigo Testamento, especialmente do livro de Gênesis, tá? Os problemas históricos, vamos dizer assim, eles estão de Gênesis 1 até mais ou menos Gênesis 11, tá? Da criação até a Torre de Babel. Ali é que você vai ter controvérsias históricas, né? E aí isso tudo vai depender também do modelo de relação entre Bíblia e ciência, entre fé cristã e ciência que você for adotar. Eu não vou trabalhar isso aqui, eu já comecei a trabalhar isso em postagens no Twitter, em tweets, né, numa thread lá no Twitter, e também no Facebook, na página do Teodidatas. Eu vou deixar o link para o meu perfil no Twitter, no Instagram também, meu perfil no Twitter, no Instagram, a página do Teodidatas no Facebook. Lá eu estou trabalhando esse conteúdo de forma escrita, esse conteúdo da relação entre fé e ciência, que tem um valor apologético, como eu mencionei. Depois, esse conteúdo vai se transformar eventualmente em vídeos para a playlist de apologética também aqui do canal. Mas, como eu falei, aqui eu vou pressupor uma linearidade histórica, o que se chama de criacionismo da Terra Jovem, nessa perspectiva da relação entre fé e ciência, tá? Lembrando que nós vamos ter uma interrogação, para quem quiser questionar isso, um problema, talvez, na primeira data que eu for apresentar, tá? A partir da segunda data, as coisas já são mais ou menos tranquilas
nós já temos evidência histórica, evidência arqueológica, e nós podemos trabalhar com mais tranquilidade a partir da segunda data que eu vou apresentar. Eu vou deixar esse roteirinho, esse esquema aqui na descrição do vídeo, e além das datas, eu vou mencionar certas pessoas, né, certos personagens, e vou fazer algumas considerações sobre o período, sobre a relevância do período histórico, sobre o que aconteceu ali, e sobre alguns personagens, sempre com um caráter cristocêntrico, certo? Sempre colocando os olhos na pessoa de Jesus, porque é em Jesus que vai terminar esse descortinar do drama da redenção, né? A cortina está se abrindo, você vai vendo cada vez de forma mais clara, até que o drama se complete, e o drama da redenção da humanidade se completa na pessoa de Cristo. Meu pressuposto, a forma como eu me aproximo da Bíblia é exatamente pressupondo que nela nós temos esse descortinar do drama da redenção. O objeto da Bíblia, né, a linguagem da Bíblia, ela não é predominantemente científica, ela não se propõe a ser científica, e você pode, inclusive, questionar, dependendo do pressuposto que você adota, a historicidade de algumas porções, especialmente do Antigo Testamento, mas se você tiver em conta o contexto histórico, o contexto cultural, a finalidade com a qual Deus entregou a sua revelação, você vai perceber que a Bíblia, como regra de fé e prática, ela é sim infalível, ela é inerrante, e ela é inerrante e infalível dentro do contexto e tendo em vista o propósito para o qual ela foi entregue. Tá bem? Mas eu já falei muito de pressupostos de interpretação aqui, já falei muito de pressupostos hermenêuticos, vamos para a nossa consideração da narrativa, certo? Então nós temos primeiro da criação, posicionada no ano 4000 a.C., até o chamado dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó e seus descendentes. Então, como eu falei, a primeira data, 4000 a.C., o que é relevante, o mais importante do relato da criação? Teologicamente, tirando, claro, a afirmação da existência de um Deus criador, teologicamente é importante o relato da queda, a compreensão da queda, a compreensão de que o homem é pecador, ele é irremediavelmente corrupto e ele precisa de um redentor. Porque o homem precisa de um redentor, é que Deus estabelece o seu relacionamento com a humanidade, esse relacionamento com a humanidade vai se desenrolando até que nós temos a própria manifestação de Deus em carne na pessoa de Cristo. Mas aí então, vou dar um salto praticamente de Gênesis 1 até Gênesis 12, depois a gente pode trabalhar de forma mais detalhada o conteúdo de Gênesis, né? Porque nós temos, a partir de Gênesis 12, o chamado de Abraão, o estabelecimento de um pacto com Abraão, depois com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, com vistas à constituição de um povo. Por quê? Para que Deus viesse sobre a terra na forma de um homem, para que o Filho de Deus viesse sobre a terra como um homem, esse homem, para ser homem, ele precisa ter o pacote completo, e um homem tem uma etnia. Então, necessariamente, Deus, homem, precisaria ter uma etnia. Essa etnia escolhida foi o povo de Israel. Esses eventos, eles acontecem supostamente entre 2167 a 1800 a.C., tá? O chamado de Abraão, o relacionamento com Abraão, Isaac e Jacó. Então nós vamos nos posicionar aqui em 1800 a.C. Talvez eu não tenha mencionado, a fonte que eu estou usando aqui é o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence. Não estou conseguindo puxar pela memória aqui se eu mencionei isso no começo, tá? Então aqui a gente termina o livro de Gênesis e aí vamos para o Êxodo, né? E o tópico que trata de Êxodo eu resumi como sendo assim, do Egito ao deserto, e o principal personagem, Moisés. Posicionei esse período entre os anos 1447 a 1407, quer dizer, especificamente nós estamos falando aqui do tempo, né, em que o povo de Israel sai do Egito e peregrina no deserto por 40 anos.
E se você perceber ali, 1800 a.C. até a data de Jacó e seus descendentes, até Moisés, você vai ter mais ou menos ali os 400 anos em que o povo de Israel passou no Egito. Existe uma outra possibilidade de datação que coloca esses eventos não no século XV, mas no século XIII a.C., mas eu preferia aqui adotar essa datação. Tá? No deserto nós temos a entrega da lei, né, e a entrega da lei ela pode ser compreendida como a entrega de advertências, né, para a entrada na Terra Prometida. Então o povo de Israel, ele peregrinou, né, o povo da aliança, peregrinou nos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, eles peregrinaram pela Terra Prometida, foram para o Egito, foram feitos escravos no Egito, foram libertados por Moisés, Moisés é claramente uma figura de Cristo, né, e peregrinaram no deserto por causa da desobediência. Lembrando que daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na Terra Prometida, o restante todo morreu no deserto por causa da obstinação, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da idolatria. E na Terra Prometida eles iriam encontrar povos idólatras, eles precisavam eliminar aqueles povos. Então o fato de o povo ter se contaminado com idolatria já na saída do Egito, bezerro de ouro e rebeldia, né, fez com que toda aquela geração caísse no deserto. E aí só Josué e Calebe entram na Terra Prometida. Mas a ênfase a respeito da lei é que a lei contém promessas e advertências para a vida de Israel na Terra Prometida. De maneira que se Israel cumprisse a lei, ele prosperaria. Se ele descumprisse a lei, ele seria julgado por Deus, ele seria objeto de juízo, ele seria oprimido pelos povos em redor e ele seria inclusive levado cativo. Quer dizer, a própria lei ela previa isso, né? Então, Israel entra na Terra Prometida sob Josué, o livro de Josué, e aí nós temos dessa entrada até a monarquia, o estabelecimento da monarquia, o período dos juízes. Isso vai mais ou menos do ano 1447 a.C. até o ano 1050 a.C., certo? O período dos juízes foi um período em que Israel não tinha um governo estabelecido, não tinha reis, né, não tinha um rei. Os juízes eles eram levantados por Deus como líderes militares e líderes políticos, mas mais mesmo líderes militares, para livrarem Israel dos seus opressores. Quando Israel desobedecia, vinham os povos vizinhos ali oprimir Israel, e aí Deus levantava um juiz. Juiz, então, não é a melhor tradução, não é o termo que melhor faz a gente compreender. A gente logo pensa no magistrado que vai julgar as causas, né? E isso é muito secundário no livro dos juízes. Fala-se que Débora, por exemplo, fazia isso, mas não faz referência a outros juízes fazendo isso. Então, talvez militares ou líderes militares, né, generais, fosse talvez uma tradução mais apropriada, uma forma mais apropriada de compreender esses juízes. Tá? Mas aí o povo, não satisfeito com ser governado diretamente por Deus, né, já no período de Samuel, em 1 Samuel, o povo pede um rei à semelhança das outras nações. 1 Samuel 8 deixa muito claro que esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que o povo se relacionasse diretamente com ele. Na verdade, o Monte Sinai já deixa isso claro, né? A transição de Êxodo 19 para Êxodo 20 já deixa isso claro. Deus queria uma nação de sacerdotes, o povo rejeitou essa proposta. O povo disse: não, fala Moisés conosco e não fales tu, Deus conosco, porque o povo ficou com medo. Então, por medo, o povo rejeitou um relacionamento direto com Deus. Foi estabelecida uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Primeiro, o aspecto da fé. Primeiro, o aspecto relacional. O povo rejeitou. Agora, o aspecto político. Ainda assim, Deus queria governar o povo, mas o povo também rejeitou o governo de Deus e pediu o estabelecimento de um governo humano. Embora isso não esteja de acordo com a vontade objetiva de Deus, isso certamente
estava de acordo com os propósitos de Deus, até porque existe um aspecto muito importante tipológico na monarquia. Já vamos ver isso. O primeiro dos reis, Saul, foi um rei desobediente, foi um rei obstinado, foi rejeitado. Saul, que era da tribo de Benjamim. No lugar dele, Samuel ungiu Davi, da tribo de Judá, o antecedente, né, antecedente do Messias, o pai do Cristo, Cristo, o filho de Davi, o antecedente do Messias segundo a carne. Esse período vai do ano 1050 a 930, e 1050 aqui considera a unção de Saul. Não dá para chamar o tempo de Saul como a era de ouro da monarquia, né? Mas veja que nós temos um período de mais ou menos 100 anos aí, menos de 100 anos na verdade, se você descontar o que Saul governou, dessa chamada era de ouro da monarquia. A era de ouro da monarquia é Davi e Salomão, os dois funcionando como tipos de Cristo, cada um dentro da sua função específica, né? Davi funcionando como um tipo de Cristo no sentido da vitória sobre os adversários, e Salomão funcionando como um tipo de Cristo no sentido da sabedoria, do estabelecimento do reino, da construção do templo como um tipo da edificação da igreja, né? Então, Deus tinha dentro do seu propósito também um objetivo para esse período. Mas a era de ouro da monarquia dura muito pouco tempo, porque em 930 a.C. já acontece a separação dos reinos, por conta da desobediência, da obstinação de Roboão, né, filho de Salomão. E o reino do norte, que foi um reino que se manteve mais obstinado, né, não tão fiel a Deus quanto o reino do sul, o reino do norte ele dura mais ou menos 200 anos. Tá? Então, no ano 722 a.C., acontece o cativeiro assírio e aí nós temos a eliminação do reino do norte. Tá? Então, ali no sul, Judá e Benjamim, né, Jerusalém, o território de Judá, o território da Judéia, é que permanece. Mas o povo também era obstinado. Você tem uma dinastia de reis mais fiéis a Deus ali em Judá, mas nem tanto. Alguns são pontos fora da curva. Alguns daqueles reis não andaram no caminho do seu pai Davi. A gente tem esse refrão, né, ora sendo repetido de forma positiva, ora sendo repetido de forma negativa no livro dos reis, né, segundo Reis, e também nos livros das crônicas, nos livros históricos. Mas não foi pela obediência dos reis ou pela obediência do povo que Deus não permitiu a destruição do reino do sul. Nós vamos ver claramente o propósito de Deus com o reino do sul em 2 Reis 8:19. Quer dizer, Deus disse que se manteve fiel àquele povo, àquele reino, para manter acesa uma lâmpada em Judá. Ou seja, para manter a dinastia de Davi existindo para que o Messias pudesse vir. Tá? Então isso aqui é muito importante. Por fim, vai acontecer, como nós vamos ver lá adiante, o cativeiro babilônico, né, como disciplina pela rebeldia também do povo do sul, mas nesse meio tempo nós temos aí o ministério profético. Né? Surgem os profetas, ali começa no século IX e vai até o século V a.C. esse ministério profético. Aqui a visão do ministério profético vai ser bem ampla. A gente pode depois aprofundar, né, trabalhar, quem sabe, uma cronologia dos profetas aqui no Teodidatas. Isso vai ser algo legal de ser feito no desenrolar dessa playlist aqui de introdução ao Antigo Testamento, tá bom? Mas como nós podemos resumir esse ministério profético, né? Nós temos uma pregação de arrependimento, então veja, os profetas são levantados por Deus quando a coisa já começa a degringolar ali. Lembra da função da lei? As advertências, né? As advertências para obediência e bênção, ou no caso de desobediência, maldição. Então os profetas se levantam pregando com base no conteúdo da lei. Né? O conteúdo da pregação dos profetas era a lei.
Isso é importante também, inclusive, para o estabelecimento do cânon do Antigo Testamento, né, para o reconhecimento da canonicidade dos escritos dos profetas. Tá? Mas eles pregam arrependimento com base nas advertências da lei. Agora, os profetas não fazem só isso. Os profetas também profetizam a respeito do Messias, anunciam o Messias. Né? Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 10 e 11, deixa muito claro que o próprio Espírito de Cristo, atuando nos profetas, indagava a respeito do Cristo e dos sofrimentos do Cristo e das glórias que haviam de vir, e indagava em que tempo ou em que ocasião de tempo isso aconteceria. Né? E agora isso é possível a nós, né? Nós podemos pregar o Evangelho. E isso não foi possível aos profetas, e os próprios anjos anelam por atentar por essas coisas. Os próprios anjos gostariam de estar envolvidos na pregação do Evangelho, que se consuma com a vinda de Cristo, né, que se torna algo possível, pleno, com a vida de Cristo. Os próprios anjos gostariam de estar envolvidos nisso, mas isso é tarefa para nós, seres humanos redimidos. Tá bem? Então, assim, ali, durante esse ministério profético, né, no final daquela dinastia, ou no final da era de independência, né, da dinastia do Sul, então acontece o cativeiro babilônico. No ano 605, ou do ano 605 até o ano 538 a.C. O reino do Sul cai perante Nabucodonosor e os judeus, agora judeus, né, judeu vem de Judá, então antes dessa divisão a gente poderia falar em israelitas de forma mais ampla. Agora nós estamos falando especificamente dos judeus, claro que por metonímia israelitas também servem, né? Mas não são mais as 12 tribos, são agora só duas, Judá e Benjamim. Então, os judeus eles são levados cativos e retornam do cativeiro no ano 538, e aí o templo é reconstruído. A reconstrução do templo ocorre dos anos 536 a 516 a.C. e os muros são reconstruídos no ano 445 a.C. Então a gente tem ali nos livros históricos, né, Esdras tratando da reconstrução do templo e Neemias tratando da reconstrução dos muros. Né? E depois disso, vem o período intertestamentário, né? E ali é que se desenvolve o judaísmo como religião, nos séculos IV a I a.C. Sobre o período intertestamentário, existe um vídeo aqui no canal, lá na playlist de introdução ao Novo Testamento. Pode vir para essa playlist de introdução ao Antigo Testamento também quando nós encerrarmos, né? Pelo menos uma visão panorâmica dos grupos de livros, né? Dos conjuntos de livros. E aqui o que é importante a gente trabalhar nesse período do retorno do cativeiro até o período intertestamentário é nós compreendermos que Deus precisava reconstruir o templo para que o Messias entrasse no templo, né? Para que o Messias pudesse substituir aquele templo da antiga aliança pelo templo do seu corpo, né? Pelo templo do seu corpo, primeiro numa alusão a sua própria vida, né, a destruição do seu corpo na cruz e o ressurgimento, a ressurreição do seu corpo, mas também pelo corpo de Cristo como a igreja, ou pela igreja como corpo místico de Cristo. Tá? Então o templo ele tem essa função. Se você até visualizar o próprio templo primeiro como uma figura do corpo de Cristo, né, do corpo literal do Senhor, houve uma destruição e agora há uma reconstrução no retorno do cativeiro, né? Então isso pode ser considerado como uma alusão à morte e à ressurreição de Jesus, inclusive. Mas, sob um outro aspecto, o templo é também uma figura da igreja. Por isso que quando o templo ele é destruído no ano 70, agora eu estou indo para o contexto do Novo Testamento, né? Não há mais necessidade de uma reconstrução do templo de Jerusalém, porque na perspectiva do plano de Deus, o templo de Deus agora é a igreja, somos nós. Então, o período intertestamentário ele é marcado pela opressão
de diferentes povos, né? Primeiro, a conquista dos israelitas ou dos judeus pelos gregos, macedônios, né? E aí você tem a retomada de Jerusalém e o restabelecimento do culto pelos macabeus no período intertestamentário, mas logo em seguida Jerusalém cai de novo, a Judéia cai de novo para os romanos, e aí então nós temos esse ambiente de opressão política que gera no povo, sim, um desejo de libertação. Mas a libertação trazida pelo Messias é uma libertação espiritual, é a libertação dos pecados do povo. E aí então, agora verticalizando, né, encerrando, trabalhando já essa transição do Antigo para o Novo Testamento, vem o Messias prometido no Antigo Testamento vem, e agora nós temos o relato do Novo Testamento, né, a vida de Cristo, por conta de um erro de datação aí feito durante a Idade Média, a vinda de Cristo, a vida de Cristo pode ser posicionada entre os anos 4 e 30, 4 antes de Cristo e 30 depois de Cristo. Nasce a igreja cristã com a descida do Espírito Santo nos anos 30 depois de Cristo, né? E aí, num período de 3 anos iniciais que a igreja fica ali em Jerusalém, que você vai ter nos capítulos iniciais de Atos, até a primeira dispersão da igreja dos irmãos pela Judéia e pelos territórios vizinhos ali, no capítulo 8 de Atos, isso acontece no ano 33 depois de Cristo, e a partir dali então a palavra e o Espírito de Deus alcançam as nações. Desde o ano 33 depois de Cristo até hoje, essa é a realidade que nós estamos vivenciando nesse descortinar do drama da redenção. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, tanto instrutivo quanto edificante. Na verdade, nós vamos dar continuidade agora aqui ao estudo do Antigo Testamento, junto, em paralelo com o estudo do Novo Testamento. Vai iniciar uma playlist de introdução ao Antigo Testamento, então essa playlist inclusive é especial para o Kleber, que pediu isso recentemente aqui no canal, mas ela já estava sendo trabalhada, né, sendo projetada. Mas Kleber, é especial para você essa playlist aqui. No próximo vídeo eu retomo e faço novamente a menção. Essa aqui ficou muito no final do vídeo, corre o risco do Kleber não ouvir, né? Mas se foi esse o caso, se esse vídeo foi instrutivo e edificante para você, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que eles também de alguma forma possam ser edificados, e de se inscrever no canal. Eu conto com a sua participação. Se inscreva no canal para acompanhar estes estudos e tantos outros que nós temos aqui no Teodidatas. Tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.